Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos para o vídeo de número 391. E também ensaio teórico sobre as aparições. Capítulo 6 das manifestações visuais. Credo, parece que eu estou com sono. Se não for sono, vai ser mandinga. Mas se for mandinga, não vai longe, porque estamos trabalhando, né? Então, aqui, na questão de número 105, ainda nos encontramos nesse esclarecimento de Allan Kardec. Quando Kardec diz assim, esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os nossos gases. Quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas para isso, não basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar ao médium, né? Se opera peculiar mediante sua combinação com o fluido peculiar ao médium. Nós temos que entender por que Kardec disse isso. Porque nós já explicamos isso em vídeos anteriores, que você se lembra daquela escala de 1 a 5, né? De 5 a 10 e de 10 em diante, né? Então, vamos dizer que todo esse processo aqui encontra-se na escala de 5 a 10. E de 5 a 10 é esse nível evolutivo o qual todos nós nos encontramos. Então, nós sabemos que existe a desigualdade evolutiva, que ninguém é igual a outra pessoa, né? Inclusive a desigualdade na questão evolutiva. Ninguém é igual ao outro na questão evolutiva, como ninguém é igual ao outro na questão intelectual, moral, na aparência. Existe a desigualdade em tudo, mas isso é que é interessante na evolução, porque se fôssemos todos iguais, em todos os sentidos, não existiria evolução, né? O interessante está na desigualdade. Então, um está no número 1, o outro está no número 2, o outro está no número 3, número 4, e assim sucessivamente. Então, não existe um médium igual ao outro. Existe aquele médium ali, é evidente, ele vê espírito. Aquele outro ali também vê espírito. Não é nesse sentido. Porque ver, aquele ali pode ver. Aquele outro ali também pode ver. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte. Na questão, as propriedades que cada um produz, os elementos que cada um produz.
Porque de acordo com a moral, com o intelecto, de acordo com o conhecimento deles, de acordo com a evolução deles, esses elementos eles vão fornecer aos espíritos para que os espíritos possam ali, manipulando aquelas energias todas do médium, ele possa aparecer ao médium vidente de determinadas formas. Então vamos dizer assim, tem médiuns que eles possuem tanto conhecimento, experiência, né? E que eles conseguem, só para você analisar assim uma questão, eles conseguem fornecer aos espíritos assim um material suficiente para que os espíritos permaneçam ali, visível aos olhos dos médios ou do médium. Vamos pensar assim, durante 2 horas. Enquanto tem outros médios videntes que já conseguem fornecer elementos aos espíritos suficiente que o espírito ali permaneça visível apenas meia hora. É nesse sentido que eu quero dizer. Que a pessoa vê o espírito, tanto esse que vê o espírito, quanto aquele outro médium ali vê o espírito, médium vidente, que tem essas faculdades. Estamos discutindo os estudos, não é a questão ver o espírito, e sim os elementos que cada médium, de acordo com a sua evolução, com o seu conhecimento, consegue fornecer a tais espíritos para que eles possam ali aparecer, aqueles médios, e realizar certos trabalhos que eles têm que se realizar, né? Então, olha só para você ver. Ora, esta combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visibilidade dos espíritos. Tá vendo? Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. Não basta que o espírito queira mostrar-se. Não basta tampouco que uma pessoa queira vê-lo. Tá vendo? Não basta que o espírito vamos voltar. Ora, essa combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visibilidade dos espíritos. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, né? Não basta tampouco que uma pessoa queira vê-lo. Não basta. Não basta que o espírito queira mostrar, queira se mostrar. Não basta que o médium queira ver aquele espírito. É nesse sentido que nós estamos tentando explicar. Olha só. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se, que entre eles haja uma espécie de afinidade e também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito e provavelmente que se verifique ainda outras condições que desconhecemos. Então, não basta que o espírito queira se mostrar, né? Não basta que o médium queira ver o espírito, ou quem sabe até o perispírito, mas vamos tratar do espírito,
Não basta. O espírito quer se mostrar. O médium quer ver aquele espírito. Mas, se o médium, porventura, não possui fluidos, energias, energia vital, fluido perispiritual, fluido animalizado, correspondente ao nível daquele espírito, aquele espírito não vai aparecer ao médium. Então, o fluido tem que combinar. Pensemos da seguinte forma, só para estudo. O médium, ele possui fluidos excelentes. Aquele médio ali, as pessoas têm costume de dizer, falam assim, que médio ali, é bom. Tem os fluidos que é uma maravilha. Tá. Só que vamos, assim, numa forma alegórica, vamos criar uma historinha. Aquele médio, ele consegue produzir fluidos que chega ao número 10. Tá bom? O espírito que se aproxima, ele necessita do fluido número 11. E ele procura no recinto e ele não encontra o elemento de número 11. Então, observa para você ver. O médium, ele quer ver os espíritos, mas ele possui elementos não compatíveis àquela junção com os espíritos. Os espíritos querem se mostrar, mas eles chegam necessitando do fluido número 11. O número 10 não serve. Por que não serve? Porque o número 10 é um fluido que encontra-se intoxicado de bebida, de cigarro, de cafeína, entendeu? Essas toxinas todas, porta larga e tudo mais. Então, não vai haver a junção. Os fluidos não vão combinar. E se não há ali a combinação, se não ocorrer a combinação, o espírito não consegue se mostrar, como o médium também não consegue vê-lo. Porque as pessoas acham que para ver espírito é só o médium ser dotado de evidência. E não é ser dotado de evidência, e sim dotado de componentes adequados aos espíritos que se queiram mostrar, se mostrar. Você entendeu isso? Não basta ser médium vidente.
ele tem que ser dotado de elementos, de componentes, né? Que combine com as necessidades daqueles espíritos que se queiram se mostrar. Seja ele um espírito mais inferior, seja ele um espírito mais superior. Nós já explicamos isso. E esse é o nível o qual todos nós nos encontramos. Então, é necessário esse equilíbrio. Olha só para você ver aqui. Para operar a transformação do perispírito, e provavelmente que se verifique ainda outras condições que desconhecemos. Existem outras condições que nós desconhecemos, mas que, pelo o fato de nos encontrarmos nesse nível, é lógico que nós vamos ter que esperar essa evolução acontecer. É necessário, enfim, que o espírito tenha permissão de se fazer visível a tal pessoa. Tá vendo só? É necessário, enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer visível a tal pessoa. Então, os médiuns videntes, eles veem os espíritos, os quais são permitidos serem vistos por eles. O médium vidente nunca que escolhe os espíritos os quais ele pretende ver. Por exemplo, o médium vidente chega à casa espírita e diz assim: hoje eu quero ver Joana d'Arc. E Joana d'Arc lhe aparece. Chega, Joana d'Arc, chega. Chega. Gente, ó, já vi Joana d'Arc, não quero ver Joana d'Arc mais. Afasta. Agora eu quero ver Irmã Dulce da Bahia. Irmã Dulce aparece. Agora eu quero ver Madre Teresa de Calcutá. Não é assim que as coisas acontecem. Não é assim. Tem que existir ali uma comunhão de energias. As energias têm que ser compatíveis. O médium deve, possuir as energias compatíveis às energias do espírito. Porque tudo é por sintonia, é por vibração, né? Não é do modo assim como a humanidade pensa. Olha só para você ver. É necessário, enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer visível a tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar, né? Então, olha só para você ver. O que nem sempre lhe é concedido, ou é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Kardec, muito humilde dessa forma que ele demonstra, mas é uma humildade que não condiz com os desígnios das leis divinas. É lógico
Ele é muito humilde e tal, mas não é assim que acontece. Então, olha só, o que nem sempre lhe é concedido, ou só o é em certas circunstâncias. Esse o é em certas circunstâncias não acontece. Se acontece, é porque houve permissão, houve comunhão de energias que concedido por quem é que nós realmente podemos, mediante esses fatos, desconhecer. Quem de fato permitiu aquela aparição ali, né? É que nós desconhecemos, mas que no nível que nós nos encontramos é necessário essa comunhão de energias, essa combinação de energias do médio para com o espírito. Você entendeu? E do espírito para com o médio é necessário haver. Fugindo do assunto, de forma alguma, mas esse mesmo fato ocorre no trabalho de desobsessão. Quando um espírito é numa casa espírita séria, olha o nome, séria, quando ele ali, né, entra em sintonia com o médium. Você ouviu o que eu acabei de dizer. Quando o espírito entra em sintonia com o médium. Eu podia dizer assim, quando o espírito se comunica com o médium. Não. Porque não existe esse negócio de comunicação. Espírito nenhum comunica com ninguém. Existe uma sintonia de energia. Você entendeu? A sintonia desse espírito necessitado, mas a sintonia do médio psicofônico. Sintonia. Vibração. Aí sim ocorre aquele diálogo entre o espírito e o doutrinador. Nós temos que entender, para que isso também aconteça, o médium, ele fornece fluido animalizado, energia vital e uma boa cota de energia de fluido perispiritual. Tá bom. Então, os mentores espirituais, eles, com a grande antecedência de horas ou até dias, eles providenciam esses fluidos todos do espírito que irá se manifestar com o fluido daquele médium. Então, a doutrina dos espíritos aconselha, no mínimo, uma manifestação, usando esse termo. No máximo, duas. Tá. Se uma, já o médium tem que desprender um número inimaginável de energias perispiritual, de energias vital, energia animalizada, fluido animalizado. Agora imagina duas. Uma casa espírita séria. E agora aquelas casas espíritas que não são sérias, onde vários médios, alguns médios, aliás, chega a receber 4, 5, 6, 8 espíritos.
Será que realmente algum espírito ali isso se manifesta? É lógico que não, gente. Aquilo ali é espírito de porco, como eu já disse várias vezes aqui. Aquilo ali é o animismo. É o médio mesmo extravasando. Aquilo ali é um processo apócrifo. É como aquela atriz, né? Aquele ator que você fala assim, você não tem jogo de cintura, você não serve para papel nenhum aqui no palco, né? No meu filme, na minha novela, você não serve para nada aqui na minha novela. Você não tem perfil. Mas aí a atriz, o ator, né, encena ali uma peça, uma coisa assim, para convencer o produtor, para convencer os diretores ali, né, de que eles têm condições, eles são capazes. A gente tem que usar essa psicologia toda, né? Então, é mais ou menos assim. Pena que nós não podemos falar mais a respeito. Próximo vídeo.